Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Coser e terei o prazer de estar com você nesta disciplina de História das Religiões. E neste tópico em particular, nós vamos fazer uma introdução à disciplina. Antes, quero aqui me apresentar a você. A minha formação maior é na área da teologia, com bacharelado e mestrado. Eu também sou licenciado em Pedagogia e História e sou também habilitado para o ensino religioso, disciplina na qual, inclusive, atuo aqui no meu estado do Espírito Santo, de onde estou gravando e me dirigindo a você, ou, por que não dizer, a vocês, alunos da Unifacear espalhados pelo Brasil. Neste tópico, ou nesta videoaula em particular, nós vamos conversar um pouquinho sobre... Vamos fazer, na verdade, uma introdução à disciplina História das Religiões, considerar a importância deste estudo, algumas possibilidades, também alguns desafios que se colocam em relação à disciplina, ao estudo da história e das religiões. Devo dizer também já de partida que, por mais que a nossa preocupação seja em termos, a nossa abordagem dessas religiões que estudaremos, ela seja de caráter mais historiográfico, a gente acaba inevitavelmente também considerando algumas características dessas grandes religiões que vamos estudar nesta disciplina. É quase que inevitável, ao estudar a história dessas disciplinas, também consideramos algumas de suas características, como, por exemplo, suas principais crenças. Portanto, eu convido você a vir comigo e desejo a você um excelente estudo, desejo a você o melhor aproveitamento possível desta videoaula e de outras que você irá assistir, que você irá, vamos dizer assim, pesquisar, não apenas assistir de maneira passiva, mas assistir pesquisando, estudando e procurando assimilar o máximo possível os conteúdos que iremos compartilhar com você. Bons estudos! Muito bem, então vamos colocar aí as nossas mãos na massa, mãos à obra, e vamos trabalhar um pouquinho. Você já está visualizando aí o primeiro slide da nossa apresentação, quando nós vamos fazer aí uma introdução ao estudo da história das religiões. Como de praxe, eu vou pegar aqui o meu apontador a laser para que você possa me acompanhar aí. Então perceba que essa é uma introdução ao estudo da história das religiões, e história das religiões aqui, que está para você como uma disciplina, ok? Ela aparece como uma disciplina que tem uma importância fundamental no campo das ciências das religiões, que inclusive trabalham muito essa temática, buscando entender o fenômeno religioso nas diferentes religiões. Esta disciplina também ela é muito útil para o ensino religioso, que está presente nas escolas do Brasil, no ensino fundamental, e embora seja facultativo ao aluno, as instituições e a própria legislação educacional, inclusive, ela prevê a oferta dessa disciplina, e muitas escolas, com efeito, muitos estados aí em seus processos seletivos de contratação de professores mantêm esse componente curricular, ok, de ensino religioso, que por sua vez trabalha muito a questão da história das religiões. Eu destacaria ainda aqui para você um fato muito importante, pelo menos eu percebo isso na epistemologia da história das religiões. Aliás, não eu, mas na verdade você vai encontrar isso inclusive nos teóricos que trabalham a disciplina, o aspecto social dessa disciplina, e no espectro maior que é o ensino religioso, onde ela pode ser situada também, né, como disse, também no ensino religioso. A história das religiões é estudada nas ciências das religiões, ela é estudada na sociologia, ela está presente também na teologia, aparecendo inclusive em cursos teológicos até como um componente, inclusive, específico, uma disciplina específica, né, com a sua carga horária própria, isso a depender do curso, a depender de cada curso. Então ela está muito presente, ela tem uma importância, o que evidencia inclusive a importância dessa disciplina, mas ela tem também, pessoal, um papel social, eu diria, né, porque a compreensão das diferentes religiões, né, a compreensão do desenvolvimento histórico dessas grandes religiões mundiais, e mesmo das religiões menores, embora aqui no nosso plano de ensino a gente vai trabalhar com 6 religiões em particular, né, você vai perceber
que a compreensão do entendimento, do desenvolvimento histórico dessas religiões e, por extensão, por conseguinte, a compreensão também das suas crenças religiosas, contribui diretamente para a redução de caricaturas, de espantalhos, muitas vezes, que são levantados aí em relação às religiões. A gente fala muito do preconceito em determinados ou contra determinadas classes sociais, vou falar nesses termos, mas é interessante pensar que o religioso, e eu falo como alguém que é também, eu sou um homem profundamente religioso, embora aqui, é claro, né, toda a minha abordagem durante essas videoaulas, você vai perceber, elas não têm um caráter proselitista e apologético, ok? Eu aqui, inclusive, nesta disciplina, eu vou operar mais pelo viés das ciências das religiões, que faz uma abordagem das religiões de maneira mais fenomenológica. Então eu diria, minha abordagem será mais fenomenológica e historiográfica, né, uma vez que a gente está trabalhando com história das religiões. Então eu não tenho aqui uma proposta proselitista e apologética, ok? Até porque nós temos alunos na Unifacear que são de diferentes, que professam diferentes fé religiosas, né? Aliás, foi até engraçado eu falar isso agora, né? Essa palavra fé, acho que ela nem existe no plural, fiquei na dúvida agora, mas vocês entenderam, seja como for, a ideia é comunicar para vocês que nós temos alunos aqui de diferentes religiões e, portanto, a gente não vai aqui fazer uma abordagem com caráter apologético e proselitista. Eu, particularmente, se você me permite aqui, prezado aluno, prezada aluna, colocar a minha posição particular, eu tenho muito problema com essa abordagem, mesmo na teologia, onde você tem ali o pressuposto da confessionalidade, o que eu acho que é legítimo, claro, mas essas abordagens, né, o que no Brasil se convencionou chamar de apologética, na verdade é imposição de dogmas, de crenças, é aquela ideia de vencer o debate. Né? Então eu venço o debate, eu mostro que o outro está errado e eu estou certo. Isso, na maioria das vezes, no que eu pude presenciar, no que eu pude perceber, isso deu lugar à arrogância religiosa, arrogância teológica, a incapacidade de escuta atenta, né, de audição atenta ao que o outro tem a dizer, a incapacidade de colher contribuições em outras tradições religiosas sem prejuízo da minha. Então eu tenho muito problema com o que se convencionou chamar de apologética no Brasil. Né? No meio cristão, eu me refiro especificamente a esse contexto, que é onde a gente percebe que é muito forte essa ideia de apologética, se fala muito de apologética. Né? Então, é claro, eu acho que é legítimo você fazer o ato de defesa de uma religião, né? Você defender os pressupostos, a coerência desses pressupostos, você fazer uma defesa, por exemplo, se você é um cristão e você vai fazer aí uma defesa da doutrina da Trindade, por que acredita-se na doutrina da Trindade, por que essa doutrina é coerente, por que ela é plausível, enfim, eu acho que isso é legítimo, mas infelizmente o que a gente percebe hoje no Brasil, e se convencionou chamar de apologética, muitas vezes se confunde com desrespeito a outras tradições religiosas. Então eu defendo a minha em detrimento do respeito a outras religiões. E estou convencido de que esse não é um caminho viável, de que isso só produz feridas, afasta, inviabiliza o diálogo, quando na realidade da vida nós convivemos com pessoas de diferentes religiões. Né? Então a gente precisa ser capaz de dialogar. E a história das religiões, ela nos leva a entender os desdobramentos históricos que contribuíram para configurar as religiões, as grandes religiões, tal como nós as temos hoje. Né? E é interessante isso porque essa compreensão é que vai justamente reduzir preconceitos, caricaturas, espantalhos que são levantados, porque o religioso, as religiões, elas também sofrem com preconceitos. Né? Elas sofrem com preconceitos. Então eu digo isso pela minha própria experiência, como alguém que professa determinada religião, que pertence a uma denominação religiosa, e ao longo de anos a gente percebe o preconceito, inclusive no meio acadêmico às vezes. Né? Você percebe que o preconceito ele está presente onde não deveria estar, inclusive. Ou seja, ele não deveria estar em lugar nenhum, né? Em lugar algum, mas no lugar menos provável, ou mais improvável para o preconceito, e muitas vezes a gente percebe a presença ali de preconceitos em relação a determinadas confissões religiosas, confissões de fé. Então essa disciplina ela tem um papel social também, e em que pese o fato de que você vai ter aí também importantes teóricos de outras áreas, como é o caso da sociologia. Estou colocando aqui para você
poder visualizar, esse livro do Max Weber, que é um dos grandes aí teóricos da sociologia, ao lado de Karl Marx e Emile Durkheim, ele é considerado um dos grandes clássicos aí da sociologia. Ele vai trabalhar no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai trabalhar justamente a questão da relação da religião com os modos de produção capitalistas. Então ele faz essa correlação e ele inclusive estabelece ali ele evidencia ali uma distinção muito da sua época, claro, isso obviamente mudou muito de lá para cá, do tempo de Weber para cá, mas é muito interessante a proposta dele, a percepção dele, e ele vai estabelecer então essa diferença entre a maneira como o cristão católico observa o trabalho e a maneira como o cristão protestante, mais especificamente o calvinista, como que ele encara o trabalho. E ele vai mostrar por que o protestante prospera tanto financeiramente, e ele entende que essa prosperidade deriva da relação do protestante com o trabalho, da maneira como o protestante calvinista encara o trabalho. E ele encara o trabalho de maneira diferente da forma como o católico encara, por causa da sua ética, por causa da sua compreensão religiosa. E a partir disso, então, ele desdobra o seu trabalho nesse livro, que é possivelmente o livro mais importante de Max Weber, se não o mais importante, um dos mais importantes. Né? Eu estou colocando essa capa aqui apenas para você ter uma ideia de como que a religião, como fenômeno social que está presente na sociedade, e os seus desdobramentos, inclusive, ela é estudada, amplamente investigada, para além, inclusive, dos limites da teologia e para além dos limites da própria ciências, da própria ciências das religiões. Então você tem aí essa área, essa ciência hoje, as ciências das religiões, que inclusive existe até uma alternância de nomenclaturas, né? Ciência das religiões, ciências no plural, pelo menos 3 nomenclaturas aí para essa área de conhecimento, pelo menos 3. Né? Então, mas estamos falando de uma mesma ciência que estuda a religião de uma perspectiva não confessional, como acontece na teologia. A teologia ela tem uma abordagem que é mais confessional, ao passo que o que não necessariamente é um problema, né? O que não necessariamente é pejorativo, mas a abordagem das ciências das religiões, por sua vez, é diferente, é mais fenomenológica, no sentido de que as ciências das religiões, por sua vez, elas estudam o fenômeno religioso de uma perspectiva fenomenológica, ou seja, o fenômeno é um evento que pode ser entendido de per si. Por que ele acontece? Quais as causas que o provocam? Em que ele se fundamenta? Quais as suas características? Então é mais descritivo, não tem uma abordagem apologética. E na nossa videoaula, tanto nessa agora como nas outras videoaulas que virão, a nossa abordagem será bem nessa direção, ok? Não faremos então uma abordagem de caráter apologético, como já expliquei, proselitista, mas buscando entender a história, como disse, será fenomenológica e historiográfica. Então aí nesta aula a gente vai considerar alguns aspectos introdutórios ao estudo da história das religiões, e esses aspectos introdutórios aqui, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles vão instrumentalizar você para o estudo da disciplina. Você consegue, a partir desta aula introdutória, ter claro em alguns conceitos, algumas ideias, que vão ajudar você no estudo dos próximos conteúdos que virão. Eu vou concluir aqui a leitura desta primeira tela e vou colocar para você aqui na imagem para você, vou abrir para você aqui na tela o nosso plano de ensino. Eu quero fazer aqui uma rápida consideração, tendo em vista que quero fazer uma rápida consideração sobre o plano de ensino, tendo em vista que essa é a nossa aula introdutória, né, a primeira aula aqui da disciplina de História das Religiões. Então nós vamos levar em conta também algumas possibilidades e dificuldades nesse estudo. Né? Existem muitas possibilidades, eu inclusive já até mencionei uma, que é justamente a possibilidade de contribuir para a superação de preconceitos contra religiosos e contra as religiões, mas há também dificuldades nesse estudo, como por exemplo a falta de mais fontes sobre determinados fatos históricos das religiões. Destaca-se a necessidade de abertura e diálogo no sentido de compreender determinados aspectos definidores
das religiões aqui estudadas, ok? O nosso plano de ensino, lembrando aí que o plano de ensino ele é mais abrangente que o plano de aula, né? Deixa meu lado pedagogo agora falar um pouquinho mais alto, né? Aumentei um pouquinho a fonte aqui para ficar mais visível para você. Opa, acho que agora ficou melhor, né? Então, o nosso plano de ensino, ele na verdade prevê os conteúdos que serão abordados ao longo de toda a disciplina, e não de uma aula ou de uma videoaula em particular, ok? Eu quero chamar a sua atenção aqui para o conteúdo programático. Eu até peço desculpas porque eu mencionei 6 religiões, na verdade nós vamos trabalhar, vamos estudar um pouquinho a história e as principais características de 5 grandes religiões: o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a última. Tá? Então, essa sequência aqui, pessoal, não tem assim nenhuma... ela não é indicativa de nada, ok? Porque uma religião é maior ou menor que outra. Não, então, uma sequência aleatória mesmo. Até porque, por exemplo, o cristianismo que aparece aqui em quinto lugar, numericamente, é a maior religião. O islamismo, que vem em último, na verdade, é hoje a segunda maior religião do mundo, né, com mais de 1 bilhão aí de seguidores no mundo todo. Então, essa sequência aqui não necessariamente ela não é uma sequência apenas didática, ok? Não tem assim nenhuma finalidade subentendida nela. Então, eu queria mostrar para que você aqui já possa ter essa visão geral do que é que nós vamos abordar, então, durante aí a disciplina. Então, voltando aqui à nossa apresentação, nós vimos aí que nós vamos considerar algumas possibilidades e dificuldades nesse estudo e vamos sempre aí destacar a importância do diálogo, né, a necessidade de nós conversarmos sempre sobre a questão religiosa, mas de maneira respeitosa, de maneira de fato dialógica, né? Essa é a ideia. Uma verdade incômoda, então eu já começo aí a nossa videoaula fazendo aí uma provocação. Gosto muito dessa palavra, muito utilizada na filosofia. Provocação, no sentido de que, não no sentido popular do termo, mas no sentido mesmo filosófico, de levar você a refletir sobre determinado assunto, sobre determinado tema, provocar você a uma reflexão. Eu vou dizer aqui nesta tela que a religião, seja ela qual for, constitui uma ambiguidade. Ela tanto esclarece quanto pode ser alienante. Ela tanto liberta quanto pode também aprisionar. E esse lado negro da religião tem sido observado e criticado por pensadores de diversas áreas, como a filosofia, a própria teologia cristã. Eu coloquei teologia cristã aqui, pessoal, porque é a teologia para a qual eu tenho mais propriedade para falar, ok? A minha formação é justamente no âmbito da teologia cristã, embora sempre dialogando, né, com outras vertentes também, tanto no interior do cristianismo, mesmo como fora também. Mas a minha formação, de fato, maior, ela é teológica cristã. E também, então, como eu ia dizendo, né, esse lado negro da religião, ele é observado e criticado por pensadores aí de diversas áreas. Nós já citamos a filosofia, a própria teologia cristã, a sociologia e outras, né? Essa crítica pode vir de fora, ou seja, ela pode ser externa à religião, ou mesmo de dentro, né? Então você vai ter pensadores que, dentro da própria religião, vão apontar contradições, vão apontar problemas e muitas vezes também propondo saídas, propondo melhorias. No campo da filosofia, para falar aí de um crítico externo à religião, particularmente à religião cristã, nós temos o grande filósofo Friedrich Nietzsche. Ele vai fazer uma crítica muito dura, muito ácida, inclusive à moralidade cristã. Ele traz ali uma crítica muito aguda. Ele que era um profundo conhecedor do pensamento grego, dos filósofos gregos. Ele faz ali inclusive uma comparação do seu pensamento, uma obra muito importante para você ler e conhecer a crítica que Nietzsche está fazendo ao cristianismo, é o Anticristo. E ele basicamente faz uma comparação da moral grega com a moral cristã, com a moralidade cristã. E ali ele vai desdobrar o seu pensamento, tecendo uma dura crítica a essa moralidade, e que é muito importante você ler esses pensadores e entender a crítica deles, né? Evite formar a sua opinião
com base em aventureiros de internet, né, gente que não pesquisa extensivamente o assunto, gente que não se especializou na área para poder falar, e às vezes com base em fragmentos, emitem opiniões, escrevem textos, gravam vídeos na internet, sem terem realmente uma propriedade de conhecimento do assunto. Então, muita cautela com isso, procure sempre saber quem é a pessoa que está falando, qual a formação dela, se ela tem realmente condições de abordar esse assunto e falar com propriedade do assunto, né? É que existe no contexto, como nós estamos falando aqui da crítica de Nietzsche à moralidade cristã, no meio cristão, por exemplo, no Brasil, você vai encontrar muita gente criticando o pensamento de Nietzsche e desestimulando, inclusive, a leitura de Nietzsche, mas você percebe que essas pessoas, em geral, não entenderam muito bem o que Nietzsche está dizendo. Então, a crítica de Nietzsche, inclusive, subjaz uma contribuição muito importante, né, no sentido de você pensar, refletir sobre o real sentido da moralidade cristã. Então, e diga-se de passagem, ele é um crítico externo porque ele não era um protestante praticante, né, mas ele vem de uma família de protestantes, o seu pai, inclusive, era protestante, então ele vai ter uma impressão a priori a partir de dentro, mas depois, naturalmente, ele vai romper e vai produzir aí uma dura crítica. Nós temos outro grande pensador anterior a Nietzsche, que foi o Søren Kierkegaard. No Brasil a gente fala na forma portuguesada, você vai ouvir com muita frequência Kierkegaard. A forma mais próxima aí do correto é Kierkegaard, porque a pronúncia em dinamarquês, ele era dinamarquês, ficou conhecido como o melancólico dinamarquês. O seu próprio nome, inclusive, Kierkegaard, significa cemitério. Então ele trabalha muito a temática da angústia, o sentido da angústia, né, e ele traz uma contribuição muito interessante, inclusive, na questão da angústia, como parte da existência humana, como um fato da existência humana. E ele também produz uma dura crítica ao protestantismo, mas no caso de Kierkegaard ele já não é tão externo assim à religião, ele já fala de dentro. E vai, inclusive em alguns momentos, ele vai fazer aí duríssimas críticas à religião institucionalizada de sua época. Diferentemente de Nietzsche, ele não critica a própria ideia de cristianismo em si, ou o cristianismo em si enquanto religião, enquanto pressuposto, vamos dizer assim, né? Ele está criticando, a crítica de Kierkegaard, tenho a impressão, ela é mais direcionada à instituição religiosa, né? Então ele faz ali uma dura crítica, ao passo que Nietzsche já critica mesmo algumas ideias essencialmente cristãs, né? Então ele trabalha uma dura crítica. Não necessariamente você precisa aderir a essas críticas, tá? Não necessariamente você precisa concordar 100%, mas perceber ali de que maneira esses filósofos contribuem para que algumas questões sejam olhadas de maneira mais crítica, né? Então, a religião, ela tem os seus problemas, seja ela cristã ou não, né? Eu, por exemplo, certa feita conversando com um colega, professor, uma pessoa muito lúcida, muito esclarecida, eu tecia algumas críticas, comentava com ele sobre algumas contradições que eu percebo na minha religião, e ele disse para mim, falou, olha Rony, é interessante, cara, é muito interessante ouvir você falar isso, porque eu não sou da sua religião, eu fui budista durante 20 anos, e muito do que eu vejo você falar acontecia também na minha religião, que inclusive me levou, essas contradições me levaram a romper com o budismo, né? Mas eu fui durante 20 anos, e algumas vezes eu questionava isso, eu conversava isso lá com o monge. Então, perceba que as religiões, elas têm os seus problemas, né? Até por isso mesmo eu coloco aqui como uma pergunta, né? Uma verdade incômoda, né? Para muita gente porque tem pessoas que idolatram a própria religião. Eu acho que existe uma diferença entre você praticar uma religião de maneira saudável e você tornar-se um idólatra da sua religião e não olhá-la de maneira crítica. E nesse sentido, esse percurso acadêmico que você está fazendo agora, no seu processo formativo, ele é muito importante, porque ele leva você a olhar a religião de maneira crítica. Não necessariamente você deva romper, não necessariamente você deva virar as costas. Aliás, é possível, em muitos casos, você contribuir internamente na pertença, atuando ativamente no interior da sua religião, mas é fato que você não deve também fechar os olhos e nem produzir discursos de acomodação, porque o que provoca a mudança, o que provoca a melhoria no interior de determinada vivência religiosa, prática religiosa, é justamente a percepção do problema, e a partir disso então você começa a tomar medidas,
a mudar comportamentos, a construir hábitos que vão colaborar para a superação desses problemas, né? Então, o discurso de acomodação ele é muito ruim, porque ele inibe esse olhar crítico, né? No sentido de provocar mudanças, melhorias, de perceber que o problema realmente existe, né? E todas as religiões elas têm essa característica de ambiguidade, né? Eu até usei essa palavra porque eu acho ela muito interessante para definir o fenômeno religioso, porque o fenômeno religioso ele é ambíguo, realmente. Ele é ambíguo. Então, você tem um processo de libertação, de cura, de resgate nas religiões, de melhoria da subjetividade humana, mas você tem também, ao mesmo tempo acontecendo, processo de alienação, de emborrecimento, de idiotização, de alienação, né? Você tem, se você quer aprofundar isso, eu até sugiro a você que faça a leitura de um livro que é Em Nome de Deus, escrito pela Karen Armstrong, ela que é uma historiadora também das religiões, muito competente. Eu trabalhei muito na produção do material, eu trabalhei muito com o Mircea Eliade, que é um historiador das religiões muito citado, muito utilizado no campo das ciências das religiões, mas a Karen Armstrong, ela também é muito competente. Esse livro mesmo, Em Nome de Deus, é um livraço que você deve adquirir, e é um livro que em que você vai ler sobre o problema dos fundamentalismos religiosos, né? Ela trabalha a questão dos fundamentalismos religiosos nas grandes religiões monoteístas aí, né? No caso, ela trabalha o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. Eu li esse livro já há alguns anos, né? Já faz até um bom tempo que eu li esse livro. E, olha, eu digo uma coisa para você, é uma verdadeira... olha, talvez não seja exagero dizer, é uma verdadeira historiografia dos fundamentalismos religiosos. Tá? Eu até estou colocando ele aqui na tela para você, ó. É esse livro aí, O Fundamentalismo no Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo. Isso mesmo. E é um livro denso, é uma leitura até bem extensa, mas que vale a pena. Eu li esse livro todo, eu fiz na época, inclusive, até um trabalho baseado nesse livro, e ela traz assim, uma contribuição fenomenal sobre o problema do fundamentalismo nessas três grandes religiões. Então as religiões elas têm de fato esses problemas, elas lidam com essa ambiguidade. Tá? Isso não necessariamente deslegitima as religiões, mas precisa ser observado, entendido que a gente precisa olhar para esses problemas até para poder oferecer soluções para eles. Né? Ainda dentro dessa questão, né, uma verdade incômoda, eu coloco a palavra equilíbrio. Tem pessoas que rompem de vez com a religião e tornam-se críticos e restritos da religião. Tem outros que se alienam e fecham os olhos e sempre legitimam os problemas que acontecem. Não, é assim mesmo. Né? Não, é desse jeito. Não, mas Buda falou que seria assim, Cristo disse que seria assim, Maomé já falou sobre isso lá atrás. Veja, pessoal, precisamos ter uma posição de equilíbrio, o que significa dizer que, acompanhe comigo, a constatação desse fato, ou seja, de que a religião é ambígua, ela pode ser boa e ruim simultaneamente, ela pode alienar e iluminar, né, simultaneamente. Então veja, a constatação desse fato deve conduzir a uma postura de equilíbrio e maturidade em relação à religião. Convivemos com polarizações e excessos. Uns rejeitam de toda a religião, outros fazem dela uma apologética irrestrita e, por vezes, irrefletida. É preciso haver autocrítica e também o reconhecimento dos aspectos positivos e das atitudes relevantes. E aqui, pessoal, a gente precisa dizer, né, a religião ela oferece contribuições notáveis. Eu estava esses dias assistindo uma videoaula de História, eu sou licenciado em História, e inclusive cheguei a lecionar, embora uma experiência muito curta, de apenas um mês, mas cheguei a lecionar na rede pública como professor de História. E é muito interessante porque você pensa, por exemplo, a questão da colonização portuguesa. Né? É impossível você pensar a colonização sem a contribuição da Igreja. Então, a Igreja ela teve um papel preponderante para a colonização e de maneira positiva, não apenas de maneira autoritária, não apenas de maneira violenta em alguns momentos, mas houve contribuições também positivas e relevantes. Vamos pensar, por exemplo, aqui, agora saindo da questão da colonização portuguesa, pensando a Igreja na Idade Média.
a Igreja Católica, né, na Idade Média. Né? Estou citando aqui um exemplo de contribuição no âmbito do cristianismo. Você percebe ali a contribuição do cristianismo para a educação na Idade Média. As primeiras grandes universidades fundadas aí por cristãos e que existem até hoje, Harvard, Yale, né, e outras tantas. Os monastérios lá na Idade Média que tornaram-se centros intelectuais e nem todos os monastérios tinham aquela postura isolacionista, né? Você vai ter monges importantes, relevantes, que defendem que o conhecimento acumulado, adquirido, as técnicas desenvolvidas, deveriam ser compartilhados com as comunidades que habitavam o entorno desses monastérios. Né? E isso de fato começa a acontecer, de modo que os monastérios tornaram-se ali meio que as primeiras escolas, vamos dizer assim. Né? Então, você percebe aí exemplos de contribuições notáveis das religiões para a humanidade em diversas frentes. Né? Mais adiante aí, ainda falando um pouquinho sobre a questão dessa verdade incômoda, eu trago aqui a foto justamente desses três grandes pensadores que eu citei, o Søren Kierkegaard, o Nietzsche, vocês estão vendo esse homem simpático com esse bigode aqui opulento. O pessoal brinca muito, né, com o bigode do Nietzsche, que era realmente avantajado, aí, era exagerado. Né? E você tem ela, a Karen Armstrong, que faz esse trabalho monumental, produzindo aí essa obra extraordinária, que é o livro Em Nome de Deus, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, a capa dele. Tá? A Karen, inclusive, você vai encontrar aí um vídeo dela no TED. Você vai lá no YouTube, digita lá, Karen Armstrong TED, você vai encontrar uma palestra dela falando justamente sobre a questão dos fundamentalismos religiosos aí, nas grandes religiões mundiais. É uma historiadora brilhante também e que oferece aí uma contribuição muito interessante no campo da história das religiões. Por que estudar a história das religiões? Tá? Aliás, desculpe, eu pronunciei como pergunta, mas eu nem coloco aqui na tela como pergunta, é uma afirmação mesmo. Né? Por que estudar a história das religiões? Então, a gente vai considerar aqui alguns fatores que justificam o estudo da história das religiões. O primeiro que eu coloco é refletir sobre, é o seguinte, né? Refletir sobre a história do desenvolvimento das diferentes religiões é refletir sobre diversos elementos que são constitutivos das religiões. A noção do sagrado e de um ser ou de seres supremos, a ética religiosa, espíritos, dentre outros diversos elementos que perpassam aí a crença religiosa, ou por que não dizer, a própria história das religiões, os desdobramentos históricos das religiões. Então, quando você estuda a história das religiões, é um estudo historiográfico apenas dos fatos que envolveram essa religião, o desenvolvimento dessa determinada religião que eu estou estudando? Não, não é apenas isso. Você estuda também a história as crenças dessas religiões. Se você ler, por exemplo, uma obra como a do Mircea Eliade, opa, eu coloquei a capa aqui do Weber, deixa eu abrir para vocês aqui rapidamente a capa do Mircea Eliade, deixa eu ver se é essa aqui, não, eu já localizo e mostro para vocês aqui. O livro do Mircea Eliade, História das Crenças e das Ideias Religiosas, na verdade não é um livro, né? Ele tem uma trilogia, no caso óbvio, né? 3 volumes, uma trilogia, História das Crenças e das Ideias Religiosas, onde ele vai delineando as religiões indianas, chinesas, o judaísmo. Ele discorre sobre o judaísmo, ele discorre sobre o cristianismo, o islamismo, e ele vai desdobrando. Essa obra, por exemplo, ela é muito importante. E lá você vai perceber que conquanto ela seja uma obra que está abordando muitos fatos relativos a essas religiões, ele em vários momentos ele vai delinear também as crenças religiosas dessas grandes
religiões mundiais. Na verdade, ele aborda não só as grandes religiões mundiais, né, o budismo, o hinduísmo, o jainismo, o islamismo, cristianismo. Ele aborda outras religiões também. Você está vendo aí a capa do primeiro volume. Eu tenho a trilogia completa, inclusive você vai perceber no material escrito que eu constantemente estou me reportando ao Mircea. É uma bibliografia, foi na verdade a principal bibliografia, depois do Champlin, foi a principal bibliografia aí que eu utilizei, foi o Mircea Eliade, né? E você vai vendo que ele discorre não apenas sobre os fatos relativos à história dessas religiões, mas ele também discorre sobre crenças religiosas e, por vezes, citando os textos sagrados dessas religiões. Ou seja, onde eu quero chegar? Eu dei essa volta toda para ser bem detalhista, tentando ser bem didático aqui para você, para dizer o seguinte, né, que o estudo da história das religiões não é apenas estudar fatos sobre as religiões, mas você estuda também os elementos constitutivos dessas religiões, como crenças, liturgias, noções, como por exemplo a noção do sagrado, né? Uma coisa muito interessante que deixa eu lembrar aqui, é o Mircea Eliade, ele vai dizer isso, porém ele não fala isso, a memória me ajuda. Eu confesso, querido aluno, querida aluna, estar em dúvida se é nessa trilogia ou se é em outra obra muito importante. O Mircea Eliade ele vai dizer o seguinte, inclusive eu até citei isso, né, num trabalho, mas não me lembro agora a fonte exata, confesso. Ele vai dizer que a noção do sagrado e do profano está presente em todas as religiões. Esse é um elemento comum a todas as religiões. Então, se você vai no budismo, no hinduísmo, no islamismo, sempre existe essa noção daquilo que é sagrado e daquilo que é profano, né? Daquilo que é mundano e daquilo que é divino, daquilo que é sagrado. E isso é muito forte. Se você vai para o cristianismo, isso é muito forte no cristianismo. A ideia de santificação no cristianismo é reflexo justamente dessa noção, desse dualismo que existe nas religiões, de separar o sagrado do profano, né? Aquilo que é sagrado daquilo que é sujo, imundo, reprovável. Então existe, e isso inclusive muitas vezes levado até a extremos, né? O problema aí dos fundamentalismos. Você tem movimentos religiosos menores, inclusive, que são extremamente isolacionistas, né? Tem até o caso lá dos Amish, nos Estados Unidos, que vivem até num local separado. Você tem diversos relatos e casos, inclusive alguns agora atuais, né, que ocorrem hoje no mundo, de comunidades religiosas que se isolam do restante do mundo, né, apoiadas justamente, ancoradas justamente nessa noção levada a extremo de sagrado e profano, né. Mas de fato é um elemento fundamental aí nas principais religiões, né. Um outro fato, né, que justifica, ou um outro fator que justifica o estudo da história das religiões, é que a compreensão desses elementos pelas diferentes religiões pode variar substancialmente, como também há elementos comuns que pavimentam o caminho para o diálogo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou citando aqui um material didático que você tem disponível aí no ambiente virtual de aprendizagem. O e-book, né, o livro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o que é sagrado para mim como cristão não necessariamente, ou não exatamente, é a mesma coisa, ou é a mesma noção do que para um budista, ou para um muçulmano, né? Então, isso pode variar. Mas há elementos comuns, como, por exemplo, há crenças comuns, né? O Alá do islamismo não necessariamente é o Yahvé do judaísmo, tá? Mas há elementos comuns, como, por exemplo, a valorização da vida humana, a valorização da dignidade humana, o que é quase que um senso comum nas diferentes religiões. Então você tem esses pontos, vamos dizer assim, esses portos comuns onde as diferentes religiões podem atracar com seus diferentes navios, né? Caramba, essa metáfora agora foi sensacional, hein? Veio agora, tá, gente? Fiz agora, não tinha pensado nisso antes, não. Então a gente pode pensar esses elementos comuns como portos comuns onde as religiões podem atracar com seus diferentes navios. Então você tem crenças específicas que não são compartilhadas com outras religiões. Por exemplo, a crença na trindade no cristianismo. Ela não existe no islamismo e não existe no judaísmo, né? Mas há outras crenças que são comuns.
e que viabilizam, que possibilitam que um muçulmano sente com um cristão, com um judeu, com um budista, para conversar, né? Eu, esses dias, estava ouvindo a monja Coen, ouvi uma palestra dela de quase 1 hora, e ela muito pouco falou sobre Buda, ela muito pouco falou sobre a crença reencarnacionista no budismo, e esses são, óbvio, o Buda é óbvio, né? O líder espiritual do budismo, você tem a crença reencarnacionista, que é um fator muito importante de crença, né? Muito importante no budismo, mas a monja falou coisas ali assim que me pareceram tão comuns, mesmo não sendo da tradição religiosa budista, que eu vi ali assim, uma facilidade enorme de ouvi-la, me senti até edificado pelo que eu vi dela ali, sem necessariamente abrir mão da minha crença, sem necessariamente prescindir do arcabouço teológico que eu abraço, no qual eu me agarro e que orienta a minha vida, né? Que orienta a minha ética, a minha conduta, esse arcabouço ético-teológico que me leva a tomar determinadas decisões, a não tomar outras decisões. Então, eu não tive dificuldade alguma de ouvi-la nesse sentido, né? Então, esses pontos comuns, eles servem aí de pontos de ancoragem para que a gente possa conversar com outras religiões, né? Para o grande historiador aí das religiões, vocês estão vendo aqui uma foto dele, um pesquisador já falecido, na verdade já tem até alguns anos que ele faleceu, eu não me lembro com exatidão agora, mas se minha memória não me trai, pessoal, o Mircea faleceu na década de 90, né? Ele vai dizer que todas as definições do fenômeno religioso apresentadas até hoje mostram uma característica comum. Esse é um ponto comum que eu já citei. À sua maneira, cada uma delas opõe o sagrado e a vida religiosa ao profano e à vida secular. Sim, a citação está aqui, gente. Desculpem, eu tinha até esquecido. 2008, vamos ver aqui no final. Olha só, tá vendo? Não está na trilogia, está aqui. Tratado de História das Religiões, tá? Então, nesse livro de Tratado de História das Religiões, publicado aí também pela Martins Fontes, a Martins Fontes é uma editora que publica excelentes obras aí, né? Ele vai fazer essa afirmação que eu coloco para vocês aí, tá? Deixa eu voltar aqui nele. Isso, paramos aqui. Perfeito. Então você está vendo aí, desculpa, eu estava com a imagem da capa do livro, né? Aí você está vendo aqui no final, ó. É nesse livro, Tratado de História das Religiões, que o Mircea vai fazer aquela menção, aquela citação, não é uma citação, né? Que ele está fazendo aquela afirmação que nós acabamos de ler. Essa aqui, ó, de que um elemento comum às religiões, cada uma, ao seu modo, opõe a noção de sagrado e de vida religiosa ao profano e à vida secular. Isso aqui é engraçado, né? Porque na minha tradição religiosa, essa palavra ela é muito utilizada como, digamos assim, uma espécie de adjetivo para aquilo que é do mundo e não é do nosso contexto religioso. Tanto é que, uma vez, o meu ex-diretor acadêmico, que não é da minha tradição religiosa, ele chegou para mim e falou assim: Rony, e nós estávamos num diálogo, né, com uma instituição do meu contexto religioso, né, eu que tinha feito a ponte entre a instituição religiosa e essa faculdade onde eu trabalhava, de modo que o meu diretor chegou e falou bem assim: poxa, Rony, ele fala faculdade secular, o que ele quer dizer com isso? E ele não entendeu, para ele não pareceu assim fazer muito sentido aquilo. Aí eu expliquei, falei: não, meu chefe, é uma forma de nós dizermos que a faculdade não é uma faculdade vinculada à denominação, que ela não é uma faculdade religiosa, que ela não tem uma confessionalidade religiosa, né? Eu expliquei para ele. E isso é reflexo do quê? Justamente desse dualismo que é muito forte na religião, essa separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, né? Indo mais adiante aí, nós temos uma classificação possível para as religiões que é muito interessante, tá? Essa classificação, naturalmente, ela pode variar conforme o teórico, conforme o curso que você está fazendo, mas é uma classificação possível e útil, né? Ela vai definir aí as grandes religiões em pelo menos 3 categorias. Religiões sapienciais, que são as religiões de sabedoria, as religiões proféticas, que têm profetas como seus fundadores, e as religiões espiritualistas, né? A gente acaba, inclusive, aqui nem abordando no material didático religiões espiritualistas. A gente até apenas cita, né,
mas a gente acaba não abordando. As religiões que a gente aborda são religiões sapienciais e proféticas. Esta é uma classificação importante e útil, mas é preciso ter cuidado com as propostas de organização e classificação de dados, especialmente no campo do estudo da fenomenologia religiosa. Por quê? Porque essa classificação é possível, mas não é a única, né? E ela possui limitações também. Às vezes você coloca dentro da categoria aqui uma religião profética, mas ela tem elementos também de religiões sapienciais, né, de ser uma religião sapiencial. Então você acaba tendo a fusão aí de características. A gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de classificação. Uma outra classificação possível que eu achei muito interessante, e fiz questão de trazer para o material didático, é a classificação oferecida aí pelo filósofo e teólogo o Russell Champlin. Ele ficou muito conhecido no Brasil pelos comentários que ele produziu à Bíblia Sagrada, o seu famoso, né, comentário versículo por versículo do Antigo Testamento e o seu comentário versículo por versículo do Novo Testamento. Mas ele também é muito conhecido pela enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Eu tenho a edição de 91, mas há edições mais novas agora, né, inclusive. Ele vai, nesta enciclopédia, ele vai oferecer uma classificação muito interessante para as religiões. Que ele coloca aí pelo menos 10 categorias: animista, legalista, ritualista, sacramentalista, natural, racional, revelatória, mística, tipos espúrios de religião e sacrificial. Né? Essa nona categoria aqui, por exemplo, é muito mal vista nas ciências das religiões. Né? Eu trouxe aqui, óbvio, é uma contribuição na obra de Champlin, mas assim, você pode ver que algumas coisas precisam ser atualizadas. Né? Então, por exemplo, tipos espúrios de religião. Isso aqui, a nomenclatura de per si é mal vista, mas a religião é espúria, por que uma determinada religião é espúria? Né? Você vai ter, por exemplo, em cursos de teologia protestantes mais antigos, principalmente os confessionais, né? Não os cursos a nível de ensino superior. Você vai encontrar lá uma disciplina, inclusive a minha primeira formação teológica foi num desses cursos, oferecido pelas Assembleias de Deus, por uma tradicional escola teológica das Assembleias de Deus, a ETAD. Lá você vai ter uma disciplina chamada Seitas e Heresias. Então essa noção de seita e de heresia, ela acaba sendo vista com muita suspeição no campo das ciências das religiões e do ensino religioso. Por quê? Porque oferece um tom discriminatório, um tom tipo assim, nós estamos certos na nossa religião e o restante estão errados. São seitas, são heresias. Tem um teor pejorativo. É claro que a palavra seita não carrega apenas esse teor. Né? A palavra seita, em alguns momentos, é utilizada para definir um grupo menor, né? Um grupo com características que o fazem ser entendido como uma seita. Por exemplo, o isolacionismo. Então, grupos que se isolam muito, muitas vezes, na própria sociologia, nas ciências das religiões, são vistos como grupos que são definidos como seitas. Por isso, não necessariamente dessa forma pejorativa como era usada. Mesmo esses cursos hoje já têm mudado a nomenclatura, né? Tem substituído seitas e heresias por religiões comparadas. Né? Outros preferem história das religiões, e não tem essa abordagem discriminatória, né? Essa abordagem que muitas vezes, inclusive, beira realmente a arrogância religiosa, né? Onde você só retrata as outras religiões em termos negativos, né? O que de fato não é saudável. As religiões sapienciais, então a gente vai definir rapidamente aqui essas 3 categorias que nós apresentamos anteriormente, são aquelas que valorizam a sabedoria e a racionalidade. O Champlin, lá no volume 5 da enciclopédia, ele vai dizer que para as religiões que são classificadas com tipo racional, a razão humana, abre aspas, é algo tão poderoso e expansivo que, na religião, nada mais se faria mistério ou necessário do que um apelo à razão bem treinada e disciplinada. De fato, fecha aspas, né? De fato, algumas religiões são muito racionais. Né? Elas valorizam muito o uso da razão, do pensamento, da reflexão. Né? As religiões sapienciais, aí nós temos o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o taoísmo, o confucionismo, o shintoísmo, a Igreja Messiânica Mundial, a Perfect Liber, Arte Mahikari e outra, Hare Krishna e tantas outras, né, que você tem aí que podem ser classificadas como religiões sapienciais. Aí o que eu falo para você é aquela questão da classificação. Né? Por exemplo, o cristianismo não é colocado aqui, mas o cristianismo é uma religião que valoriza muito a racionalidade. Né? O cristianismo produziu muito no campo intelectual, é incomensurável a produção intelectual do cristianismo ao longo desses 2 milênios. Né? Poderia também ser considerado uma religião sapiencial.
As religiões proféticas são aquelas que têm em sua fundação pessoas que são considerados verdadeiros profetas e que geralmente receberam mensagens divinas e as comunicaram por meio verbal e ou escrito. Então nós temos aí o judaísmo, o cristianismo e o islamismo que estão entre essas religiões. As espiritualistas são aquelas que têm como fonte de revelação os espíritos. E aí destacam-se o espiritismo kardecista e as religiões afro-brasileiras, que são um grupo, na verdade, que são religiões espiritualistas, que apelam muito a espíritos, a entidades espirituais. Chegamos aí na conclusão, eu vou dizer, e lá no material didático, estou citando aqui, que o estudo da história das religiões é muito importante, sob vários aspectos. Em primeiro lugar, pode-se levar em conta o fato de que convivemos com muita intolerância nos dias atuais, infelizmente. E essa intolerância, inclusive a religiosa, geralmente se assenta sobre preconceitos e caricaturas a respeito de outras pessoas e de outras tradições religiosas. É o conhecimento da história, bem como dos elementos constitutivos das diferentes religiões, que contribui para a aproximação e para o diálogo, e até mesmo para uma crítica pessoal, mas para uma crítica responsável. Eu vou abrir para você aqui rapidamente uma apresentação em PowerPoint que eu preparei para um outro contexto. Eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu até tirar aqui, fica melhor. Bem legal assim a apresentação que eu montei. Eu vou compartilhar com vocês aqui também, porque nela apenas um item que eu vou colocar, apenas um item que eu vou incluir lá, que eu quero mostrar para vocês aqui nesta videoaula, que mostra justamente o problema do preconceito, a problemática aí do preconceito praticado contra as religiões. E o que é mais paradoxal, nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, olha aí, ó, é que essa imagem está sendo veiculada por uma instituição que defende os ateus, o que eu acho que é, extremamente legítimo, sair em defesa. E veja aqui embaixo, aqui, ó, diga não ao preconceito contra ateus. Mas o que é curioso nessa imagem, né? Aqui, até desculpa pessoal, eu coloquei aqui como charge na parte superior, mas não é uma charge, né? Aqui é mesmo uma imagem, um banner, vamos dizer assim, da ATEA, né? E aliás, eu gosto de ouvir alguns ateus, eu acho muito interessante ouvir alguns ateus que abordam, inclusive ateus que abordam o fenômeno religioso de maneira muito responsável. Vou citar dois exemplos aqui que são muito conhecidos hoje, acadêmicos de peso, né, o Leandro Carnal e o Luiz Felipe Pondé, aquele historiador e este filósofo. Mas olha que interessante, você tem aqui essa imagem da ATEA, e aí olha que coisa, diga não ao preconceito contra ateus, mas eles estão operando pela mecânica do preconceito. Eles estão pedindo que haja respeito aos ateus, o que é legítimo. As pessoas têm o direito de não crer, né? Isso acho que é extremamente saudável que esse direito seja respeitado. Mas olha o slogan: a fé não dá respostas, só impede perguntas. Olha que coisa boçal, mais idiota a respeito da religião, né? Então, ou seja, retrata a religião de uma forma extremamente negativa, como se o ato de ter fé fosse antônimo ao ato de pensar, de refletir. E nessa hora eu me lembro do título de um livro de um grande teólogo cristão, John Stott. O título do livro é Crer é também pensar. Então, pensar a fé é algo perfeitamente natural no cristianismo, seja ele católico, seja ele protestante. A religião não necessariamente se evade dos questionamentos, dos grandes questionamentos. E olha que coisa, o slogan diz que a fé não dá resposta, o que é um absurdo. Se você olha para a Idade Média, você vai ter gênios, grandes mentes, por exemplo, como Tomás de Aquino, que está oferecendo respostas para questões existenciais profundas, né? Você vai ter filósofos hoje que se declaram pessoas religiosas e que estão dando respostas, produzindo obras, e aí sim eu vou falar de uma apologética, aí sim a gente pode pensar uma apologética que é extremamente saudável. Você tem um exemplo recente agora de um filósofo que se converteu do ateísmo para a fé cristã, o Anthony Flew. Ele que é um filósofo respeitado, e ele vai inclusive oferecer aí respostas interessantíssimas, ele vai justificar inclusive a
a sua mudança de perspectiva, né? E tantos outros que poderiam ser citados. Então esse tipo de coisa, na verdade, evidencia a ignorância. Isso é uma caricatura, isso é um espantalho, de fato, é um exemplo de uma caricatura, de um espantalho em relação à religião. Lamentável, né? Lamentável quando vem de uma instituição que busca justamente a diminuição do preconceito contra si. Então essa é uma amostra de como que a religião também sofre com o preconceito. Termino aí, pessoal, deixando para vocês aí as bibliografias que foram utilizadas para esta aula, ok? Para esta apresentação. Você tem aqui as 3 referências. A minha recomendação é a seguinte: se você se apaixonou pela disciplina, compre todas as bibliografias indicadas, monte a sua estante com essas disciplinas, com esses livros, desculpa, para que você possa aprofundar, faz uma pós-graduação quando você terminar aí a sua graduação, e com isso você vai enriquecendo o seu conhecimento, beleza? Olha, foi muito bom estar com você aqui nessa videoaula. A gente vai interromper aqui e nos encontramos aí numa outra videoaula. Grande abraço aqui do professor Rony Kozer. Como conclusão desta videoaula, eu chamo a sua atenção para o fato de que a gente deve olhar para as religiões, buscando conhecê-las, entender realmente em que elas acreditam e fazer isso com a maior honestidade intelectual possível. E nessa hora eu até diria que a gente precisa temporariamente deixar de lado a nossa própria crença particular, ou mesmo a não crença. Talvez você é um aluno, uma aluna que está estudando esta disciplina, se declara ateu, ou mesmo agnóstico, enfim. O que nós respeitamos é um direito das pessoas crer ou não crer, né? E seja como for, a gente precisa deixar de lado esse... É importante fazer isso, até para que a gente se aproxime do estudo que estamos, ou das religiões que estamos estudando, da maneira mais imparcial possível, buscando perceber as suas características, buscando perceber as possibilidades, os desafios que se colocam, e foi exatamente o que nós buscamos fazer nesta videoaula, que eu espero que tenha sido muito útil para você. Vamos em frente, continue estudando, continue aprofundando a sua pesquisa no campo da história das religiões, porque sem dúvida alguma é uma área fascinante. A religião ou as religiões estão presentes na nossa realidade de maneira direta e indireta, e elas influenciam profundamente a estrutura social na qual nós mesmos estamos inseridos, o que por si só já justifica o seu estudo. Nos vemos em outra videoaula.